Fala pessoal, tudo bem? Nós somos da Infinity Tecnologia e esse é mais um vídeo de dicas do Excel para os profissionais de contabilidade. Bom pessoal, hoje nós vamos mostrar para vocês como criar uma máscara no Excel. Pessoal, é bem comum acontecer esse tipo de problema aqui, pessoal. Ao digitar um CNPJ, eu tenho que colocar aqui os pontos, né, a barra, o traço, para que ele coloque no formato correto, certo? Só que o ideal, pessoal, seria eu digitar o número, né, apenas o número do CNPJ e que ele reconhecesse os pontos e as barras, né, e o traço. Só que se eu fizer isso, se eu digitar aqui direto, por exemplo, 14, 210, 531, 0001 e 13, olha o que ele faz. Ele coloca uma espécie de código, né, alguma coisa que não tem nada a ver com o que eu quero mostrar. Né? E isso me atrapalha muito, principalmente quando eu for importar alguma planilha que tenha dados de CNPJ, né? Eu teria que ficar um a um e colocando ponto, colocando barra, né? Colocando traço, enfim. Não seria muito produtivo. E hoje eu vou mostrar para vocês como criar uma máscara para que o Excel interprete que se trata de um CNPJ. Bom, é bem fácil, pessoal. Eu tenho duas opções. Ou eu venho aqui no caminho, na página inicial. Aí eu tenho as opções aqui, ó, de número. Eu posso vir aqui na setinha onde está geral, ó, e aí eu vou criar um formato personalizado. Então eu venho aqui em mais formatos de número. Pessoal, repare aqui que, ó, por exemplo, o fração, né, ele fica parecido com o que eu quero, mas aí não tem nem os pontos, nem a barra e nem o traço, né? Então não me ajuda tanto, mas já mostraria aí o número do CNPJ. Só que não é o formato ideal. Então, para que eu construir essa máscara, né, eu vou vir aqui em mais formatos de número, aonde eu vou vir aqui na parte de personalizado e vou criar essa máscara. A segunda opção, né, para eu chegar nesse caminho aqui, é utilizar o atalho, que aí fica até mais simples, que é o Ctrl 1. Né? Ele vem na mesma página aqui da formatação de célula. Então, ou eu venho aqui e venho em mais formatos, ou clico no atalho Ctrl 1, que aí é bem mais rápido de chegar nessa parte aqui. Bom, pessoal, daqui eu vou criar uma máscara que o Excel entenda, né, os pontos, os traços e a barra. Né? Então, eu vou vir aqui em personalizado e vou criar uma máscara. E aí é importante que vocês entendam o seguinte. Primeiro eu tenho que entender o que eu quero fazer. Né? Bom, eu quero, depois dos dois primeiros dígitos, que ele coloque um ponto. Né? E aí vai vir mais 3 números e que eu coloque outro ponto. E eu tenho que colocar outro ponto após esses 3 números. Depois vem mais uma sequência de 3 números, eu tenho que colocar uma barra, e aí vem uma sequência de 4 números, eu tenho que colocar um traço, e aí finalizo com mais 2 dígitos. Então, como fazer o que o Excel entenda? Porque, por exemplo, ele tem que entender não só que ele tem que colocar os pontos, né, no local certo, a barra e o traço, mas também tem que entender o que eu quero que ele coloque o que eu digitar, né, o de numeração diretamente, que ele não coloque qualquer número. Então, como fazer isso, pessoal? Bom, tudo que for número, eu vou digitar com 0. Né? Então, como vem 2 dígitos, eu coloco 0, 2 zeros, beleza? E aí vem o ponto, né? Pessoal, para que o Excel entenda que aquele valor, que aquele conteúdo é fixo, que sempre vai existir, eu tenho que colocar em formato de texto. Né? Então, como é comum do Excel, quando eu tenho alguma coisa que tem em formato texto, eu tenho que colocar entre aspas. Né? Então, coloco o ponto entre aspas, fecho aspas, e aí o que vem em seguida? Né? Vem mais 3 dígitos. Então, eu coloco 000, né, que ele já vai interpretar, que vem mais 3 números em seguida, e aí vem outro ponto, e aí mais uma vez eu coloco entre aspas, aí vem mais, fecho aspas, eu boto o ponto, fecho aspas,
E aí vem mais 3 dígitos, coloco mais 3 zeros. E aí vem uma barra, que também vai ser fixo, sempre vai ter. Então eu vou colocar entre aspas a barra. Certo? Em seguida vem 4 dígitos, então vem 4 zeros. Beleza? Coloco entre aspas o traço também, que vai ficar fixo. E aí coloco mais 2 dígitos. Beleza, está criada aí a máscara do meu CNPJ. Como é que eu sei que deu certo, pessoal? Só eu vim aqui no exemplo, ó, tá vendo? Como eu cliquei na célula em que eu queria modificar, ele me mostra aqui em cima o que ele está fazendo. Então está certinho aí com o número do meu CNPJ. Agora, pessoal, reparem no que eu vou fazer. Se eu substituir o 0 por 1, por exemplo, olha o que ele faz. Ele coloca o número que eu coloquei na máscara, né? E isso não é o ideal, né? Porque eu quero que ele coloque exatamente os números do CNPJ. Então, quando for número, sempre colocar na máscara o 0, certo? Que aí ele vai entender que eu quero que ele coloque, o Excel coloque o que eu estou digitando. Beleza? Então, vi aqui que no meu exemplo deu certo, né? Então basta com que eu dê um OK nessa máscara e ele coloca no formato de CNPJ. Então, se eu digitar qualquer número aqui de CNPJ, eu não preciso ficar colocando ponto na mão, nem barra, nem traço, que ele já vai colocar automaticamente, porque ele já está com a máscara personalizada que eu criei. Agora, por exemplo, se eu tiver aqui uma sequência, eu tenho aqui uma planilha com umas notas fiscais, e eu tenho aqui os meus terceiros que estão naquele formato esquisito lá, né, do geral. Então, se eu quero que o Excel mude para mim, basta com que eu selecione toda a área que eu quero que ele modifique, e aí é o mesmo esquema. Ou vem por aqui, ou vem pelo atalho. Eu vou pelo atalho para vocês pegarem aí o Ctrl 1. E aí vou vir novamente aqui em personalizado. Só que agora eu não preciso criar a máscara, né? Já está criada. Então é só uma vez, né? Então eu venho aqui e seleciono, aqui está por último aqui a máscara que eu criei. E ele vai entender. Vou aqui abrir um pouquinho a coluna, a largura da coluna. E aqui ele coloca para mim todos em formato de CNPJ, bonitinho, com todos os números aí corretos. Beleza, pessoal? Aí vamos supor, né, que no caso eu tenha, ao invés de um CNPJ, um CPF. Então eu vou ter que criar uma máscara também para o CPF. Então eu vou voltar a planilha 1 aqui. Vou colocar aqui embaixo CPF. Vou colocar aqui do lado. Aí vou colocar aqui uma numeração qualquer. O CPF vem 3 dígitos, né? Depois vem mais 3 dígitos. Depois mais 3. Depois mais 2. Eu vou fazer melhor. Ao invés de digitar aqui, vou apagar, vou deixar em branco. Eu quero que formate essa célula mesmo em branco aqui no formato de CPF. Então, vou vir aqui no meu caminho aqui, né, que eu posso usar o atalho, Ctrl 1, mas eu vou vir por aqui. Vou vir personalizado e vou criar uma máscara para o CPF. Então, o CPF, se eu não me engano, ele começa com 3 dígitos, né? Então vem 3 zeros. E aí em seguida vem um ponto. Então eu coloco entre aspas o ponto, né? E aí vem mais 3 dígitos. E aí vem mais um ponto. Vem mais 3 dígitos. E aí vem um traço. E vem mais 2 dígitos. Certo? Aqui a máscara do CPF está criada. Vou dar um OK. E aí, pessoal, se eu digitar qualquer número de CPF aqui, vou inventar um qualquer aqui, ó. E der um Enter, ele já coloca para mim no formato do CPF. Então, eu já posso deixar parametrizado. A vantagem de você ter a célula já preenchida com a informação é que eu vejo o exemplo, né? Aqui nesse caso não, que a célula estaria vazia, né? Então, seria mais fácil com a célula digitada já, né, preenchida, para eu ver se deu certo, né, se a fórmula está correta. Beleza, pessoal? Então, essa foi a dica da Infinity para a criação de máscara, né, de CNPJ e CPF.
Existem diversas outras máscaras que podem ser criadas, mas essa é um exemplo bem básico que acontece aí no dia a dia do setor contábil. Beleza, pessoal? Então, até a próxima dica. Um grande abraço. Tchau, tchau.